Graça e paz, queridos, estamos para mais uma devocional. Um tempo tão precioso na presença do Senhor, onde nós podemos ouvir da palavra do Senhor e meditar. A palavra é um tesouro inesgotável. E hoje nós queremos falar sobre um exército poderoso. Sabemos que Deus está estabelecendo sua casa, sua igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor. E sabemos também que a palavra estabelecer no hebraico é provocar crescimento. É justamente isso que a pandemia está ocasionando nas nossas vidas. Estamos nessa fase de crescimento. E como um adolescente que sente as dores do crescimento, nós sabemos também que em muitas áreas nós estamos passando por dores. Mas glória a Deus, tudo é para o nosso crescimento. Nós vemos no texto de Ezequiel 37, de 1 a 10, algo muito interessante. Mas antes de lê-lo, eu gostaria de pontuar algumas coisas, algumas verdades. Nós vemos que Ezequiel foi levado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, porque o texto fala de uma visitação, e uma visitação individual. É justamente isso que o Senhor está fazendo com a igreja, né? Comigo e com você. Ele está nos visitando. Ele sempre nos dirige. A palavra em Ezequiel fala isso, que o Espírito me levou. Então nós somos dirigidos pelo Senhor. Nada foge do controle dele. Vemos também que o profeta ali, ele se depara com algo incomum. O Espírito do Senhor o levou a um lugar incomum, um vale de ossos secos. Também podemos observar que ali naquele vale, ele passou por um processo de crescimento muito grande. E vale, na Bíblia, é um lugar de restauração, é um lugar de crescimento. Nós vemos isso, que nós aprendemos mais no vale do que no topo de uma montanha. E é interessante também notar que Salmos 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande. Então você vê aí um movimento, Davi falando de um movimento. No vale nós não ficamos paralisados, estagnados, nós caminhamos, porque o vale é um lugar de passagem, não é o nosso destino. É um lugar de passagem. Então nós vemos algo muito interessante também em Ezequiel 37, de 1 a 10, nós vemos a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é a palavra. Mas também vemos a fé que o Senhor ativou na vida do profeta, uma fé sobrenatural, algo tão maravilhoso, que ocasionou um crescimento muito grande. E nós queremos ler Ezequiel 37, de 1 a 10, para que você tenha um entendimento, apesar que eu sei que você já conhece bem o texto. A palavra diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões, nervos em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho,
e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Olha que interessante. Primeiro, o Espírito Santo leva Ezequiel a ele mudar a visão dele. Porque o que ele via ali? Ele via um vale de ossos secos. E o Espírito começa a trabalhar no interior de Ezequiel, a ponto que a visão dele começou a ser mudada. A visão dele se alinhou àquilo que o Senhor queria, aquilo que os céus estavam falando. E profeta é justamente isso. Profeta, ele vê a realidade espiritual. E aquilo que Deus quer fazer, ele vê e ele declara. Ele coloca os decretos do Senhor em ação, através da liberação da palavra. E nós vemos que nós não podemos olhar para as circunstâncias, aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Ezequiel fez isso. O Senhor mudou a visão de Ezequiel, despertou o sobrenatural em Ezequiel, para que ele pudesse liberar a palavra, estar em linha, terra e céu, ligados, unidos, em linha com o propósito do Senhor. Porque quando nós liberamos os decretos de Deus, a palavra diz que a palavra do Senhor é a final. Nele está o sim e nele está o amém. Nós vemos que João Batista e Elias, eles tinham palavras específicas nas gerações deles. E nós vemos que hoje a igreja, ela está se levantando também com uma palavra específica para ser liberada, para estar unida com os céus, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Talvez você esteja olhando e você veja só morte, vale de ossos secos. Se você olhar para o noticiário, se você se expor ao noticiário, você vai ver tantas informações, tantas situações que podem gerar medo no nosso coração, que podem gerar incerteza. É um vale sim de ossos secos, mas o Senhor quer que nós abramos os nossos lábios e de uma maneira profética nós possamos declarar aquilo que está no coração dele, que é a palavra dele. Então a igreja está sendo convidada, ativada a se levantar como profeta, assim como Elias, como eu disse, assim como João Batista, nas suas gerações, assim como Ezequiel, ele viu um grande exército e esse exército está sendo estabelecido agora, nesse tempo. Olha que interessante, queridos. A palavra diz que em primeira carta de Coríntios 14:39 diz: procurai com zelo o profetizar. Aqui não está falando de dons, está falando de liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos nossos lábios sendo liberada com autoridade. E nós vemos que Ezequiel 37, de 8 a 10, diz: olhei e os ossos foram cobertos de tendões, nervos e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Os ossos foram cobertos. Nós vemos que, de uma maneira, fazendo uma analogia com o corpo humano,
é algo muito interessante, porque tendões, os nervos, a carne, fala de ação voluntária e ações involuntárias do nosso corpo. E nós vemos que as ações voluntárias, o correr, o falar, o andar, não é? As ações involuntárias, respiração, digestão, batimentos cardíacos, de um modo geral, fala da comunicação do nosso organismo. Olha que interessante, quando você para e começa a estudar, né, ir mais profundo naquilo que o profeta está mostrando à igreja hoje, é que nós precisamos ter a mesma linguagem, nós precisamos ter o mesmo caminhar, nós precisamos ter os mesmos batimentos cardíacos, ser uma igreja, uma noiva apaixonada pelo Senhor, uma noiva que não tem dois senhores, que não tem dois amores, que tem só o Senhor Jesus Cristo. É onde a igreja se levanta, se levanta revestida de força para caminhar, revestida de zelo pelas coisas do Senhor. Nós precisamos liberar os decretos do Senhor. Nós precisamos estarmos unidos como igreja nesse tempo, com a mesma visão, mesmo que, como Ezequiel ali, uma visão que ele tinha de ossos secos, em meio à morte, ele tinha uma visão de vida. O Espírito do Senhor o levou a ter uma visão de vida. Ali, com tudo que ele olhava, com tudo que ele presenciava, era só morte, mas ele via a vida, aquilo que o Senhor estava fazendo dentro dele, para que depois fosse manifesto através de um grande exército. Então, nós vemos que nós precisamos estar unidos, a mesma linguagem, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma missão. Nós precisamos estar unidos como a igreja. Não é momento de ficar alheio àquilo que o Senhor está fazendo. Não é momento de ficarmos debaixo de uma deslealdade, mas estarmos unidos com o Espírito e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Como eu devo proceder? O que eu preciso fazer para melhorar, para avançar, para caminhar, andar naquilo que o Senhor tem? A palavra fala: meu Pai trabalha até agora, Jesus dizendo, e eu trabalho também. Essa sintonia, essa harmonia com o Senhor e também uns com os outros. A pele fala, fazendo uma comparação com o corpo humano, a pele nos protege, a pele protege os órgãos. Então, fala de proteção. Nós precisamos proteger uns aos outros. Não podemos ficar isolados espiritualmente, emocionalmente. Nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nós precisamos estar cobrindo os líderes, as famílias da igreja. Nós precisamos estar num só propósito, estarmos ali a cada dia orando, declarando palavras de vida na vida de cada irmão, de cada líder, de cada pastor. Nós precisamos, como corpo, nós precisamos proporcionar essa proteção através da oração, através também de você mandar um recado, de você estar sempre perguntando se aquele que sentava ao teu lado na igreja está bem, né? Aquela família que sentava ao teu lado está bem. Então, nós precisamos ter essa proteção, proteger um ao outro. Na unidade, queridos, na força, nós temos essa proteção, nós somos fortes, é na unidade que nós podemos avançar. Um soldado sozinho, ele não conquista nada, ele tem que estar unido. Então, nós precisamos ver que dependemos uns dos outros. Nós precisamos, nesse tempo, estar unidos. E algo muito interessante também
que nós vemos a fé do profeta, ela foi crescendo, ela foi adquirindo uma proporção tão grande. A visão dele foi mudada e ele começou a ver aquilo que o Senhor estava fazendo. A fé que foi depositada dentro dele foi a fé que a palavra fala, que é a fé do tipo de Deus, é aquela que está dentro de mim e de você. E a fé não nasce do que os olhos veem, os ouvidos ouvem ou os sentidos atestam. Nós sabemos que a fé, ela nasce de você ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé dentro de nós. Então, nós vemos também, de uma maneira bem rápida, nós podemos ver que o Senhor ali, ele fala para o profeta, eles estão sem espírito, eles não têm vida, chame os ventos. E o profeta começa a chamar os 4 ventos, dos 4 cantos da terra, os ventos, eles vêm, e ali é formado um exército tão poderoso, tão numeroso. Mas olha que interessante, o vento leste, Joel 2:25, diz que ele ajusta, ele alinha a nossa vida. Então, o vento leste, ele está sendo soprado nesse tempo, e o Senhor está alinhando, o Senhor está ajustando a nossa vida. Esse vento foi o que o profeta Elias chamou quando veio a chuva, né? O vento oeste traz as bênçãos após o tratamento dado por Deus. Ele marca uma etapa diferente na vida do povo de Deus, pois ele anuncia uma grande mudança, algo que o Senhor está fazendo, que ele já começou. Como nós falamos no início, aquilo que o Senhor já começou, né, estabelecer, aquele crescimento que está vindo dentro do corpo de Cristo. Esse é o vento da revelação da palavra, não mais da religiosidade, mas esse vento traz a revelação da palavra de quem Jesus é, da identidade que nós temos. Nós somos filhos e filhos amadurecidos. Esse vento traz a paixão pelo Senhor, traz a vontade de ler mais, de estudar, de cavar esse tesouro tão precioso que é a palavra de Deus, para nós podermos estar sendo alimentados e também alimentar outros. E nós vemos também ali a união do vento norte e o vento sul, que o profeta chamou. E o vento norte e o vento sul, ele produz um redemoinho. Nós vemos isso no livro de Jó. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que o Senhor, ele se manifestou de uma maneira tão maravilhosa para Jó, através de um redemoinho, no meio de um redemoinho. E ali o Senhor estava falando para Jó, Jó, saia dessa dimensão da terra e entre numa dimensão sobrenatural. Eu quero te levar para cima, porque você vê que o redemoinho, ele começa embaixo, não é, na terra, mas ele levanta e a direção dele é para o alto. Então nós vemos isso, o vento norte e o vento sul, ele traz essa união, trazendo sobrenatural, um caminhar sobrenatural. O profeta, ele contemplou tudo isso, e ele contemplou um exército poderoso, porque foi o Espírito do Senhor que o conduziu, que o levou a ter experiências tão profundas diante do Senhor. Ele aprendeu tantas coisas foram impartidas dentro dele, e ele viu esse exército que hoje está se levantando. E a palavra fala no livro de Joel 3:11, diz assim: venham depressa
nações de toda parte, reúnam-se no vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Você é guerreiro do Senhor, eu sou guerreira do Senhor. Nós estamos unidos num só propósito, revestidos de força. Nós estamos juntos num só propósito, vendo um derramar do Senhor nas nossas vidas. Estamos em fase de crescimento, sim. Estamos pelo vale, mas nós estamos passando por ele. Ele não é o nosso destino. Sabe por quê, queridos? Porque logo tudo isso vai acabar. E a igreja que o Senhor está levantando é uma igreja poderosa. Uma igreja que tem a palavra nos seus lábios. Uma igreja cheia do Espírito do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que você tenha plena convicção que você é um guerreiro do Senhor, que você não está por um acaso aqui na terra. O Senhor tem um propósito para a sua vida e é um propósito eterno. E sabe qual é? Ser filho amadurecido, entender o tempo e a época que você está vivendo, para manifestar a vida do Senhor, a palavra do Senhor. Deus te abençoe.